Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e extremamente relevante para a nossa jornada de fé. Como identificar quando as nossas lutas não são apenas físicas ou emocionais, mas têm uma raiz espiritual? A Bíblia nos diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem é um divisor de águas na nossa compreensão da vida. Muitas vezes enfrentamos desafios, conflitos e dificuldades que parecem não ter solução. Não importa o quanto a gente tente resolver com nossas próprias forças. A gente conversa, a gente planeja, a gente busca conselhos, mas a situação só piora ou fica estagnada. É nesses momentos que precisamos abrir os nossos olhos espirituais e perceber que talvez estejamos no meio de uma batalha que transcende o mundo material. Entender isso não é para nos assustar, mas para nos capacitar. Quando sabemos contra o que estamos lutando, podemos usar as armas certas. Por isso, neste vídeo, vou compartilhar com vocês 3 sinais claros de que a sua luta pode ser espiritual. Vamos juntos desvendar esses sinais, para que você possa se posicionar de forma correta e alcançar a vitória que Deus já preparou para você. Fique comigo até o final, porque a compreensão que vamos adquirir hoje pode mudar completamente a forma como você enfrenta os seus desertos. O primeiro sinal, e talvez um dos mais evidentes, é quando você se depara com uma oposição irracional e desproporcional. Sabe quando você tenta fazer algo bom, algo para a glória de Deus, ou simplesmente tenta viver sua vida em paz, e de repente, do nada, surgem obstáculos e pessoas se levantando contra você sem motivo aparente? A oposição é tão intensa e ilógica que não faz sentido. Por exemplo, você decide começar um grupo de oração na sua casa e de repente o vizinho, que sempre foi amigável, começa a reclamar do barulho, mesmo quando vocês estão em silêncio. Ou no seu trabalho, você é conhecido por ser dedicado e honesto. Mas de uma hora para outra, um colega começa a espalhar fofocas maldosas sobre você, tentando manchar sua reputação sem que você tenha feito nada para provocar isso. A reação das pessoas é exagerada. A raiva parece vir de um lugar profundo e inexplicável. Isso acontece porque, quando você se posiciona para fazer a vontade de Deus, você se torna um alvo no mundo espiritual. As forças das trevas não querem que a luz avance. Então, elas usam pessoas, muitas vezes sem que elas mesmas percebam, para tentar te parar, te desanimar, te fazer desistir. Lembre-se da história de Neemias. Ele tinha uma missão nobre de Deus: reconstruir os muros de Jerusalém. Mas o que aconteceu? Sanbalate e Tobias surgiram com zombaria, acusações falsas e ameaças. A oposição deles não era lógica, era espiritual. Eles não queriam que o povo de Deus se reerguesse. Quando você perceber que a oposição que você enfrenta é carregada de um ódio, uma raiva ou uma negatividade que não condiz com a situação, pare e ore. Peça a Deus discernimento. Pode ser um sinal claro de que a sua batalha não é contra aquela pessoa, mas contra a influência espiritual que está agindo através dela. A nossa resposta não deve ser revidar com a mesma moeda, mas sim lutar com as armas espirituais: oração, jejum e a palavra de Deus. Vamos para o segundo sinal, que é igualmente importante. Este sinal se manifesta internamente, um sentimento avassalador e persistente de opressão, medo ou desesperança
que não tem uma causa lógica. É mais do que apenas um dia ruim ou uma tristeza passageira. É um peso na alma, uma nuvem escura que parece te seguir para onde quer que você vá. Você acorda já se sentindo cansado, desanimado, sem forças para lutar. Pensamentos negativos bombardeiam a sua mente, dizendo que você não vai conseguir, que nada vai dar certo, que Deus te abandonou. Mesmo quando as coisas ao seu redor parecem estar bem, essa sensação de angústia não te deixa. Isso é uma tática clássica do inimigo. Ele é chamado de acusador dos irmãos em Apocalipse. O objetivo dele é roubar a sua alegria, a sua paz e principalmente a sua fé. Ele quer que você se sinta tão oprimido a ponto de duvidar do amor e do poder de Deus na sua vida. Muitas vezes essa opressão espiritual vem acompanhada de sintomas físicos, como um cansaço extremo que não melhora com o descanso, dores de cabeça constantes ou uma sensação de aperto no peito. É claro que é fundamental procurar um médico e cuidar da nossa saúde física e mental. Depressão e ansiedade são condições reais que precisam de tratamento profissional. Mas como pessoas de fé, também precisamos ter o discernimento para perceber quando há um componente espiritual envolvido. Se você já buscou ajuda, está se cuidando, mas essa sensação de escuridão e peso não se dissipa, é hora de lutar espiritualmente. Comece a repreender esses sentimentos em nome de Jesus. Declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Isaías 61 diz que o Senhor nos deu veste de louvor em vez de espírito angustiado. Coloque um louvor, adore a Deus mesmo sem vontade. Leia a palavra em voz alta. A luz da presença de Deus é a única coisa que pode dissipar as trevas da opressão espiritual. Lembre-se, o inimigo sussurra mentiras, mas Deus nos deu uma voz para proclamar a verdade. Use-a. E isso nos leva ao terceiro sinal de que sua luta é espiritual, que é a repetição de padrões destrutivos na sua vida ou na sua família. Você já notou que certos problemas parecem se repetir de geração em geração na sua família? Talvez seja um padrão de divórcio, de vício, de miséria, de doenças específicas, de raiva incontrolável. Ou talvez, na sua própria vida, você se veja preso em um ciclo vicioso. Você luta para sair de um comportamento pecaminoso, consegue por um tempo, mas depois, quando menos espera, cai no mesmo erro de novo. Parece que uma força invisível te puxa de volta para aquele lugar escuro. Isso pode ser um sinal de uma fortaleza espiritual ou de uma maldição hereditária. A Bíblia fala sobre as consequências do pecado que podem passar de geração em geração. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. A cruz de Cristo tem o poder de quebrar toda e qualquer maldição. Se você identifica um padrão negativo recorrente, seja na sua linhagem familiar ou na sua vida pessoal, que te impede de viver a plenitude que Deus tem para você, este é um chamado para uma batalha espiritual específica. Você precisa se posicionar e quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Como fazer isso? Primeiro, através do arrependimento. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados, que podem ter aberto portas para o inimigo. Segundo, renuncie a esse padrão. Declare em voz alta: eu renuncio a este padrão de divórcio, de miséria, de vício, em nome de Jesus. Ele não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Terceiro, aproprie-se da bênção. Declare que a sua herança em Cristo é de bênção, de vida, de prosperidade e de santidade. Essa é uma luta de autoridade. Em Cristo, você tem autoridade para quebrar essas correntes. Não aceite viver em um ciclo de derrota. Deus te chamou para a liberdade. Então, para recapitular, os 3 sinais são:
Primeiro, uma oposição irracional e desproporcional vinda de pessoas ou circunstâncias. Segundo, um sentimento persistente de opressão, medo e desesperança sem causa aparente. E terceiro, a repetição de padrões destrutivos na sua vida ou na sua família. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para a vitória. É como um médico que diagnostica a doença corretamente para poder prescrever o tratamento certo. Quando entendemos que a batalha é espiritual, paramos de lutar com as pessoas e começamos a lutar contra o verdadeiro inimigo. Paramos de usar nossas próprias estratégias falhas e começamos a usar as armas poderosas que Deus nos deu. E quais são essas armas? A oração fervorosa, que move o braço de Deus. O jejum, que nos humilha e fortalece nosso espírito. A palavra de Deus, que é a nossa espada. O louvor e a adoração, que criam uma atmosfera onde o inimigo não pode permanecer. E o sangue de Jesus, que nos purifica e nos dá a vitória. Quero encorajar você hoje, se você se identificou com um ou mais desses sinais, não se desespere. Pelo contrário, encha-se de esperança, porque agora você sabe onde está a raiz do problema e você tem as ferramentas para vencê-lo. Não lute sozinho, busque apoio na sua igreja. Compartilhe com um líder ou um irmão maduro na fé. A unidade do corpo de Cristo é uma arma poderosa. Lembre-se sempre, em Cristo você é mais do que vencedor. A batalha pode ser intensa, mas a vitória já é sua. Posicione-se em fé, use suas armas espirituais e assista a Deus transformar a sua luta em testemunho. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Quero terminar com uma oração por você que está me assistindo. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Senhor, Tu conheces as lutas de cada um, as batalhas visíveis e as invisíveis. Eu peço que o Teu Espírito Santo traga discernimento para que possamos identificar quando a luta não é contra carne e sangue. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Onde houver oposição irracional, dá-nos a sabedoria de Neemias para não darmos ouvidos às vozes do inimigo, mas para continuarmos focados na obra que Tu nos chamaste para fazer. Onde houver um espírito de opressão, medo ou desesperança, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e libero sobre cada vida a Tua paz, que excede todo o entendimento, a Tua alegria, que é a nossa força, e a Tua esperança, que não decepciona. E onde houver padrões de derrota e ciclos de pecado, nós declaramos que pelo poder do sangue de Jesus, essas correntes estão sendo quebradas. Agora nós renunciamos a toda herança maligna e tomamos posse da nossa herança de filhos de Deus, uma herança de bênção, de vitória e de santidade. Capacita-nos, Senhor, a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Fortalece-nos na Tua força e no Teu poder. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Obrigado porque a vitória já nos foi garantida na cruz. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Espero que esta mensagem tenha abençoado a sua vida e te dado uma nova perspectiva sobre as suas lutas. Se você foi edificado, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra. Deixe também o seu comentário aqui embaixo, compartilhando como Deus falou com você. A sua participação é muito importante para nós e ajuda a espalhar o Evangelho para mais pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente, te guarde e te dê a vitória em todas as suas batalhas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.